Olá a ti, querido internauta que nos acompanha neste momento. É sempre um prazer poder contar com a sua companhia. Seja bem-vindo ao nosso programa Percursos de hoje. Hoje, como sempre, trazemos um convidado especial. Hoje estaremos na companhia de Nelson Gabriel, ele que é mestrado em nutrição, estará aqui para um bate-papo conosco. Nelson, pode cumprimentar as pessoas lá de casa? Sim. Cumprimento a todos que neste momento estão online, que estão nos a observar, independentemente do período em que nos assiste, a partir de casa. Então, deste lado, Nelson Gabriel. Obrigada, nós, pela presença. Mesmo para começar com a nossa conversa, Nelson Gabriel é hoje nutricionista de profissão. Conte-nos onde nasceu, quando nasceu, como foi a sua infância, em que contexto social cresceu. Muito bem. Nelson Gabriel nasceu na província da Zambésia em 90, de situações de procura de minhas condições de vida, dos meus pais mudaram-se do distrito de Guru e fomos residir na província de Niassa, concretamente no distrito de Cuamba. E é de lá onde eu fiz o meu ensino desde o primário até o secundário, e saí de Cuamba para outros horizontes do país, também à procura de oportunidades, quer para estudar em si, como também oportunidades de trabalho. Certo. E como foi a sua infância? Isso que eu tenho a dizer. Ok. Como é que foi a sua infância? Teve uma infância fácil, tranquila, ou foi marcada de alguns desafios? A minha infância foi uma infância que eu considero que foi marcada de desafios, porque tive que usar um pouco da inteligência, não sei se eu puder, ou a sorte de Deus, se calhar, para hoje eu chegar onde eu estou, porque se eu não tivesse uns pensamentos um pouco mais fresquinhos de pensar, contornar-me da situação em que eu vivia junto aos meus pais, sinto que hoje não estaria aqui onde eu estou. Agradeço em algum momento estar no nível, como eu dizia. Hoje, por exemplo, digo que sou mestre, mas em algum momento na infância eu pensara que não poderia ter chegado a este limiar, porque, como eu dizia, foi uma infância um pouco sofrida, com desafios, porque só para veres, né, que meus pais não trabalhavam, ok? O meu próprio pai iniciou a trabalhar depois de eu ter iniciado a trabalhar, e já imaginas como é que nós vivíamos, e o que eu agradeço bastante é que eu tive pais que, mesmo não tendo ou não sabendo o que poderia acontecer a posterior, sempre incentivaram-me a ir à escola, incentivaram-me a estudar sempre que eu voltasse da escola, nas tardes, era tipo um estudo obrigatório. E eu fui habituando àquela vida, mas a posterior fui percebendo que sintetizar que não foi um desafio que valeu a pena, desde que hoje de facto consigo perceber que alguma coisa mudou, mas isso derivou-se da minha com sempre perspectivas para o futuro, não viver o presente. Porque se eu vivesse o presente, se calhar não estaria hoje a falar com a Meca, estaria se calhar num sítio muito recôndito. Consta-nos também que, para além de formou-se em Medicina Geral pelo Instituto de Saúde da cidade de Quelimane. Disse-nos que nasceu na província da Zambésia, depois mudou-se para Niassa. Como é que foi voltar a Quelimane depois para fazer os seus estudos? Ou voltou não para os estudos, mas por outros motivos? Foi um sentimento positivo e de salutar, porque eu me sentia em casa e
E por isso também foi um dos motivos que fez um sucesso, que é a graduação. Então, foi muito bom ter voltado a casa. E pronto, aconteceu porque tinha que acontecer, e tem-se dito sempre que tudo que nós passamos é porque durante a nascença já tem um planinho lá desenhado no fundo, mas também depende do esforço nosso para nós podermos contornar ou passar então no mapa já desenhado. Então foi um sentimento de grande entusiasmo, digamos assim. Exato. Certo. Formou-se primeiro em Medicina Geral pelo Instituto de Saúde da cidade de Quilimane, mas depois fez o curso superior na área de nutrição. Como é que essa trajetória, por que dessa mudança? Muito bem. A minha mudança e a minha paixão pela nutrição foi por uma atividade que eu fui incumbida na altura, porque após eu ter feito o curso de Medicina Geral, fui afeto no distrito de Marromeu, na província de Sofala. E em 2010 houve muitas cheias ao longo do rio Zambeze, no Vale do Rio Zambeze, nesse âmbito, e que isso foi destacado para integrar numa equipe que ia apoiar as pessoas assoladas pelas cheias, assim como eu consideraria, ou pelo transbordo das águas do Vale do Rio Zambeze, ou então do Rio Zambeze. Eu fui destacado naquela missão, eu fui para Caia, fui para Mutarara, e ter apoiado um próximo que esteve numa situação de crise alimentar, ou então numa situação de fome, numa situação sem alimento para comer. E eu pude ver pessoas muito fracas no seu estado, mas aquilo derivado por uma privação alimentar. E o apoio que nós fazíamos com o apoio da organização da World Food Program me fez com que eu ficasse apaixonado, porque pude ver crianças que no momento de chegada, no primeiro dia, encontrei-las muito apáticas, fracas, mas a posterior, após o acolhimento e a entrega de alguns suplementos, digamos assim, e alguns kits, foi porque senti no meu íntimo o quanto é importante tu recuperares uma criança, entrar uma criança com desnutrição, fez uma unidade sanitária, e depois a criança estar a fazer seguimento e a posterior estar a melhorar do seu estado. Então aquilo é que me comoveu, e uma das minhas orientações a posterior, depois daquele trabalho, foi que, tendo em conta que existia um curso superior de nutrição, foi seguir nutrição, e é assim como me apaixonei pela nutrição. E hoje compactou muito. Nós somos o que comemos, e por esta realidade e pelo ABC que eu tive também na faculdade, estou muito sereno. Mesmo assim, é que também, apesar de eu ter feito nutrição, é que eu coordeno ou então associo as coisas quando eu avalio alguém, além só de verificar os aspectos que têm a ver com a nutrição também. Eu faço uma avaliação clínica e, a posterior, uma avaliação nutricional. E isto, em algum momento, me faz de mim uma pessoa com um olhar holístico, porque quando reparo para alguém, não reparo só como nutricionista, mas também reparo em todo o ABC, porque eu faço a observação do ponto de vista clínico e, a posterior, do ponto de vista nutricionalista, tem me dado muito apoio, tem me dado muitas vantagens na minha prática diária como profissional. Certo. Trabalhou para o Ministério da Saúde,
mas saiu e agora está a trabalhar para ONGs. Como é que foi essa trajetória? Por que essa troca? Muito bem. Ah, a troca deveu-se por uma situação que não depende muito de mim, mas também dependeu em ser uma pressão familiar. Foi uma pressão familiar, mas não foi uma pressão familiar, foi algo que meus familiares propuseram. Fizemos uns debates ao nível familiar e pronto, por uma oportunidade que eu tive, depois, a posterior, fui trabalhar para Nampula e saí da província de Sofala para a província de Nampula e as coisas assim fluindo. Foram fluindo. Certo. E quando olha no seu percurso, aquilo tudo que já passou, hoje tem aquilo que considera grandes conquistas, tem aquilo que chama grandes conquistas. Sim, sim, tenho grandes conquistas. Pode nos contar? Primeiro porque, como eu dizia, bem, sinto que tenho grandes conquistas. Primeiro porque, como eu dizia, saí de uma família que as condições não eram boas como referencial. Meu pai não trabalhava, minha mãe é doméstica. E tipo, fui tendo um esforço que consegui estudar, para mim é um grande ganho, uma grande conquista na minha vida profissional e na minha vida pessoal também. E também uma outra situação tem a ver com eu pessoalmente ter conseguido fazer uma casa para meus pais. Isto para mim como jovem, que já vivi o que eu vivi, considero como uma grande conquista, porque, para ser sincero, a MEC é que eu sou daqueles jovens que cresceu numa casa não convencional, feita de uma top e capim, ok? Esta é que foi a minha realidade naquela fase da investigação dos meus pais, digamos assim, iniciei a procurar oportunidades após ter terminado a ensino secundário. E eu, hoje, quando chego dos meus pais, sinto que eles estão não muito bem como eu desejava, mas considero que consegui um abrigo seguro após a minha formação. Um presente aos meus pais foi exatamente dar-lhes uma casa, lutando para fazer as minhas coisas, mas eu sinto vida. Deus da Terra são uma das duas grandes realizações que sinto que, pela minha idade, consegui fazer e ainda muita coisa virá pela frente. Então, o meu estudar, enquanto eu não sonhava que eu iria estudar e o ter conseguido dar um abrigo seguro, considero. Certo. Segundo, ao decorrer da abordagem, nós podemos ver que Nelson é uma pessoa que sempre apostou na escola, sempre apostou na educação. O que lhe motivou? Quem foi a sua inspiração para não desistir? Muito bem. Interessante pergunta, por acaso, porque sempre há uma inspiração no meio de qualquer situação. A minha inspiração, Mac, foi, como eu dizia, eu nasci em Gurue. E pronto, numa zona, vivo lá até então os meus avós, ok? E na altura, apesar de eu ter dito que fiz o meu nível primário e secundário em Quamba, completa de Naíma, para quem conhece, eu era na primeira classe logo. Segundo o que eu ouço, porque apesar que aos 6 anos eu entrei na escola naquele momentinho, eu não posso me lembrar muito do que terá acontecido, mas me lembro, mas os comentários dos meus avós, fui considerado como um dos melhores alunos e um dos professores que era muito amigo dos meus avós, que dava aulas
naquela zona de jurisdição onde viviam meus avós, pediu aos meus avós qual é a possibilidade de me darem o Nelson estar a viver na minha casa. Ele não estará a fazer nada, só vai ser acordar, tomar banho, ler um pouco. Só quero vos ajudar eu a ficar com este menino. E meus avós concordaram. Então eu fui viver por uns 2 trimestres últimos de 96 com aquele senhor que era um professor e, por sinal, que depois começou a adoecer e o problema lhe levou até então. E aquilo ficou gravado na minha memória. E o que eu dizia? Eu dizia que, após ter vivido com aquela senhora, aquilo marcou-me, marcou a minha pessoa, e que eu sempre dizia, eu também quero estudar para ser professor. Ok? O ABC que vou até aconteceu a posterior para não seguir o ramo de professores. Porque eu tinha duas opções. Ou eu dizia que seria um enfermeiro, como é vulgarmente dito. Também tem que ser enfermeiro ou professor. Mas uma das coisas que aconteceu é que eu tive um amigo chamado Remígio, que estivemos juntos na 10ª classe. E naquela altura, 10ª classe, não, quando tu fizeste a 10ª, porque alguém quando fizesse colegas que foram destacados, que foram à formação por um período de 1 mês, 2 meses, ou 3 meses, melhor dizer, regressaram e hoje ainda estão como docentes. Creio que sim, já aumentaram o nível deles, mas... Então, o que aconteceu exatamente? Fui me inscrever para um instituto, porque um dos meus amigos consideraria eu que havia me traído, porque era muito amicíssimo meu, mas ele, a posteriori, conseguiu inscrever-se sem ter me comunicado que se inscreveu para o ADPP de Xinga. A posteriori, ele só me diz, depois de ter feito o exame, que, meu caro amigo, eu já me inscrevi, já me candidatei, já fiz exame e já passei. Pronto, era meu grande amicíssimo. Não fiquei confortável com aquilo, porque me senti que o amigo era traidor. Mas ok, eu acreditei no poder de Deus, né? E pronto. A posterior, 2 semanas, porque tem-se dito que em linhas tortas, né? E eu considerei como também um grande alívio. Depois apareceu um edital que foi fixado na nossa escola secundária de Coamba e que pedia candidatos para se inscreverem para o curso de saúde. Me inscrevi, na altura era muito inteligente, não fiz muito esforço em termos de revisão, preparação nesse âmbito da matéria para o exame, e após o exame, fui uma das pessoas selecionadas, e para o seu conhecimento, no curso que nós íamos fazer, só apenas passamos 2 pessoas no distrito de Coamba, eu, mas uma minha colega que também a posteriori não conseguiu terminar o curso porque não se deu bem e foi chumbando e não deu certo. Então, eu e a colega fomos 2 selecionados após o teste e fui aclimado, fui estudar. Então, é mais ou menos isso. Por isso a inspiração veio do professor, mas tive um amigo que não me comunicou, me senti muito mal porque era um grande amigo, amicíssimo, quase que tudo partilhávamos, mas também eu tinha que ser professor ou tinha que ser enfermeiro e fui nessa. E estou cá. Certo. É mestrado pela Universidade Europeia do Atlântico. Como foi a experiência de parte dessa universidade? Como é que chegou até lá? Foi muito bom eu fazer parte daquela universidade, ter me formado lá, porque aprendi bastante, tive um puxão de orelha, e o meu acesso até foi por meio do grupo de WhatsApp de amigos. Um belo amigo me manda as bolsas pelo WhatsApp,
Fui otimista, me candidatei e tive acesso. Tive resultado positivo nesse caso e ingressei, iniciei a estudar. Foi muito bom porque pelo sistema que eles lá usam e o sistema que eu usei cá no país, não estou a dizer que o meu país não faz muito bem as coisas ou então não dá muito bem as lições, mas aprendi um pouco mais e aprendi um pouco mais e isto me deixa muito satisfeito porque tive mais prática pela componente, comparativamente a instituições a nível local, que também não estou a menosprezar, mas eu por aquilo que a gente tem como realidade. Certo. E olhando seu percurso, olhando tudo que já passou, tem algum arrependimento? Tem algum episódio que se fosse hoje, não repetiria de jeito nenhum? Felizmente, diria não, porque até então estou focalizado e digo não porque em algum momento qualquer um pode dizer que não é possível, mas sim é possível. Por quê? Porque eu tenho fé, confio muito em Deus. E muitas das vezes arrependimentos aparecem depois de tu teres passado numa situação e tu não conseguires encarar a situação e não conseguires te levantar. E eu, quando passo em situações, então, quando acontece algo, eu paro, reflito e ergo a cabeça. Digo, caminho à frente. Então, por isso, em algum momento, tudo que acontece para mim é porque eu preconizo que estava escrito para que acontecesse na minha vida. Então, por causa desta fé em Deus que eu tenho, nada ainda está arrependido, porque tudo que está a acontecer, eu considero que está a acontecer segundo a vontade de Deus. Certo. Porque tudo depende de nós. Fé é a coisa muito importante nesta vida. É nesse ano. Certo. Nós conhecemos Nelson como sendo um nutricionista, mas para além do nutricionista, do trabalho, quem é Nelson? Quem é Nelson na família? Quem é Nelson na sociedade? Quem é Nelson? Muito bem. O Nelson é um jovem, igual a qualquer jovem. Nesse jovem tem uma família que sempre que possível tenta me apoiar. A família, como qualquer um apoio. Então, o Nelson é alguém normal da sociedade e que a viver para evitar desvio direcionado, ok? Digo assim porque, por exemplo, para seu conhecimento a este momento, aparentaria que eu dissesse que já estou satisfeito, mas, ok, ninguém é satisfeito por nada, muitas das vezes, porque nós, quando atingimos um level, queremos um outro level. Então, por exemplo, a este momento, um dos meus maiores sonhos que tenho, como qualquer outro jovem, porque depois, acima disto, como catedrático, e a posterior ser um professor associado de uma universidade. Porque uma das coisas, apesar de eu envidar pela área de saúde, aquele sonho inicial, que não considero como sonho ser professor, mas tenho uma vocação. O que eu gosto de mais é ensinar as pessoas. Certo. Okay? Então, já passei pela UCM, já passei pelo Destaque, já passei pela Universidade de Vista, e alguns institutos. Então, eu Nelson, então, é mais ou menos isto. E uma das Certo. coisas que até então reconheço muito e eu gosto é que eu gosto muito de ler. Todas as manhãs, todas as tardes, pelo menos umas 10, 15 páginas, de qualquer que seja o livro. Leio e isto fortalece-me sempre. Então, Ok. é isto. Ok. Nelson, estamos a caminhar a passos bem largos para o final
da nossa conversa, mas antes gostava que prestasse atenção à tela, que vão passar algumas fotos, e enquanto as fotos passam, gostava aqui que comentasse. Ok, Produção. tranquilo. Olha, esta foto me faz lembrar, eu passei nas minhas andanças no distrito de Lugela, e esta foto eu tirei com um dos meus melhores amigos, que já trabalhou no Chile, e neste dia nós estávamos a vir do serviço, e primeiro passei de casa dele, e a posterior ele me acompanhou, porque somos muito amicíssimos até então. Então, esta foto para mim é um lembrete de um distrito da província da Zambésia. A seguir, temos essa próxima foto. Exato. Esta foto foi há 7 anos atrás. Muito bem. De lado estou eu e do outro lado está o meu colega, o Ibrahim Ernesto, que agora também é um dos nutricionistas do Espaço Central de Nampula. E ali estamos numa prática de uma atividade, o curso de nutrição em algum momento, para além só de ser um curso que ajuda a coordenar os nutrientes, a unir os nutrientes de modo que tenhamos uma combinação, um equilíbrio nos nutrientes a serem ingeridos pelo indivíduo, também ensina como confeccioná-los. Então, ali é uma fotografia que nós tiramos durante a aula de dietética na Universidade de Lourdes, no laboratório de gastrotecnologia, de gastrotecnia da Universidade de Lourdes. Ok. De facto, esta foto, como eu dizia pelas andanças, eu estava num belo dia X, é na província de Niassa, há sensivelmente 3 anos. Estava numa organização ali trabalhando e estive lá, e foi uma foto que o meu colega me tirou distraído, mas foi na província de Niassa, numa organização X, que prefiro não citar o nome agora. E Ok. pronto, era num dia laboral. Certo. Sobre esta foto, é um lembrete também que eu tenho. Também eu tirei na província de Niassa, mas ali era na saída dos meus escritórios. Depois de um dia laboral, estava saindo e meu colega, pronto, pediu que tirasse uma foto a mim, porque, segundo ele, achou que eu estava muito... estava lindo, segundo ele. Então, tirou a foto e é um lembrete mesmo da província do Niassa. Saudades imensas. Essa Exato. era uma foto que nós tínhamos. Chegamos mesmo ao final da nossa conversa, mas gostava que deixasse algumas considerações finais. Muito bem. Se a gente dorme, volta a acordar de cá para amanhã, ou conseguimos comer, é que as pessoas devem perceber que existe um comando no meio disso, que é o Senhor Jesus Cristo, que é Deus nesse âmbito. Digo eles porque... E também dizer que da mesma forma temos que ter independentemente da situação, que qualquer um se encontra, mas o essencial é acreditar e dizer que eu vou conseguir.
E para os jovens, os adolescentes, nesse momento também estão me a ouvir, eu dou muita força para aqueles que neste momento estão a passar naqueles momentos como eu já passei. A maior parte de jovens no nosso país tem nas suas agendas e em algum momento isto acaba se perdendo por diferentes coisas que acontecem. Sinceramente falando, é que eu não. Até hoje, pelas condições que me encontro, não tenho muita coisa a dizer a não só agradecer a Deus, porque eu sei que estas situações não acontecem só comigo. Eu tenho contagiado os meus amigos atualmente. Eles têm se deparado em situações muito críticas que até em algum momento têm me contado, Nelson, sabes? Eu já não tenho gosto da vida, eu estou a pensar em tirar a minha própria vida. Eu tenho dito, tudo resolve-se, tudo passa, que temos que acreditar e tudo depende de nós. Certo, Por certo. sinal, paciência acima de tudo, em tudo que a gente puder. Muito obrigada, Nelson, pela participação. Que Deus abençoe a si e a sua família. Até a próxima. Obrigado, querido internauta que nos acompanhou até este momento. De lembrar que passamos em simultâneo com o YouTube, que é também GM Ross. Até a próxima. Contamos sempre com a sua presença. Tchau, tchau.